Opa, como vocês estão? Aqui é a Camila Loreta, falo diretamente do podcast Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Hoje, nosso episódio vai ser o encontro que tive com a Carola Saavedra lá no CCJ, na Biblioteca Jaime Cortez. Esse encontro tem um tempo. A Carola, ela não tinha ainda lançado o Manto da Noite. No tempo e espaço que estamos agora, o Manto da Noite já foi lançado e muita gente já falou muita coisa interessante sobre o livro. Naquela época, a Carola tinha acabado de lançar O Mundo Desdobrável. É um livro de ensaios, pela editora Relicário. A conversa foi em torno disso e outras coisas. O meu foco principal nas conversas que vocês vão ver aqui em todos os episódios é sempre o processo de cada uma. Então, como que foi para ela, Carola nesse caso, vivenciar a escrita do Mundo Desdobrável. Uma coisa que eu quero dividir com vocês antes que a gente comece o episódio, eu queria contar para vocês como foi o caminho até o CCJ. Eu passei para dar uma carona para Carola. Ela estava ali em Pinheiros. Então fomos juntas até o CCJ. E uma coisa curiosa é que durante todo o caminho as duas estavam com uma sonolência extrema. Porque ela tinha acabado de almoçar e eu sempre costumo ter sono antes de fazer coisas importantes, tratar assuntos importantes. Inclusive, às vezes eu aproveito e durmo, porque eu acordo sempre mais inspirada. Então, talvez o estado que vocês vão encontrar a gente nos primeiros minutos, talvez nos primeiros 15 minutos de conversa, são bastante marcados pelo mundo também onírico que pairava ali, de uma certa forma, pela nossa sonolência. Às vezes a gente tem uma visão, assim, pejorativa da sonolência, como se a pessoa tivesse desanimada ou aquilo não fosse legal, mas eu sei que eu e a Carola temos isso em comum. Nós gostamos do mundo onírico, da sonolência, dessa via invisível do inconsciente. E por isso eu achei especial nossa conversa ser permeada inicialmente por isso. E queria lembrar vocês também que nossa conversa foi numa biblioteca pública. Então os sons, as músicas, os ruídos que vão aparecer durante a nossa conversa fizeram parte daquele acontecimento. Eu proponho que vocês mergulhem nesses sons como parte da paisagem sonora que compõe a conversa. Bom, Carola, vamos começar apresentando, né? Acho que é uma boa. Eu queria, na verdade, isso não é muito comum, né? Nas conversas sobre livro, mas eu queria que você falasse um pouco, ao invés de eu depois fazer essa pergunta fatídica da trajetória, se você pudesse contar um pouco o seu caminho como escritora, como que você chegou até aqui, porque dentro desses encontros, uma das questões importantes é que somos mulheres e temos uma trajetória até aqui, né, nesse gênero. Então, se você pudesse contar um pouco como foi a sua, né? Bom, foi uma longa trajetória, né? Desde o começo, quer dizer, eu acho que eu comecei a querer escrever quando eu comecei a ler, né? Então, eu sempre conto isso, quer dizer, eu acho que a leitura foi um momento em dizer, eu também quero inventar essas histórias. Eu fui adiando esse momento da escrita, e eu acho que talvez aí tenha um lugar parecido com outras mulheres de uma insegurança, né? Será que eu escrevo bom? E então eu comecei a escrever relativamente tarde, eu já estava no final dos 20, e até aquele momento eu vinha assim estudando, lendo muito, e eu acho que o que me impedia de escrever, tanto que eu digo hoje que eu era uma escritora sem livro, porque eu pensava, eu li os livros da Clarice, sei lá, eu pensava, nunca na vida escreverei um livro como Clarice Lispector, nunca escreverei o Quixote, nunca isso, nunca aquilo. Então, aquilo era um patamar tão imenso que
estava completamente paralisada diante daquilo. E eu me lembro o dia que eu decidi que eu ia escrever, não ia escrever um livro genial, maravilhoso, como a Clarice, mas eu ia escrever um livro mais ou menos. E isso foi muito libertador, quer dizer, a partir desse momento que eu falei, não, eu vou escrever esse livro mais ou menos, eu realmente escrevi um livro. E um livro mais ou menos, é verdade. Então, esse foi o início, e a partir dali eu não parei mais, porque aí eu acho que quando você escreve um, e aí você vê que aquilo tem uma repercussão, e aquilo vai te dando vamos falar assim, uma força para seguir adiante, né? Então, enfim, dali até chegar até aqui. E aí foram alguns livros, né? 5 romances, esse livro de ensaio e uns poemas. E esse de poemas é a primeira vez, né, que você lança um livro de poesia. Sim. Dentro dessa trajetória, você primeiro escreveu um livro de contos, né? Depois que veio o romance. Nessa transição conto para romance, você sentiu que fez muita diferença? Ou foi uma coisa orgânica? Foi uma escolha sua? Como que foi isso? Eu acho que eu comecei com livros de contos. Eu acho que talvez hoje seja menos comum, mas na minha época, quando eu comecei, todo mundo começava com contos, porque parecia mais fácil. Acho que sempre tinha uma ideia de escrever contos, era mais fácil, porque você escrevia um conto, depois escrevia outro, e aí algum dia você tinha o livro, né? O romance sempre pareceu que ele exigia uma espécie de arquitetura mais complexa. Mas na realidade depois eu me dei conta que eu acho que é o contrário hoje em dia. Eu acho que escrever um bom conto, quer dizer, escrever um conto qualquer é relativamente fácil. Mas dominar a técnica do conto e escrever realmente um bom conto é muito difícil. Então eu comecei assim muito na ingenuidade de que o conto seria mais fácil. Mas aí, para ir para o romance, você sentiu que... Como que foi essa transição? Eu senti que... Bom, eu queria escrever um romance desde o início. Eu não escrevi por medo, por achar que eu não tinha bala na agulha. Sei, que tinha um fôlego ali para você. Eu não era nem o fôlego, eu não ia saber estruturar aquilo. Eu não tinha técnica. Então era isso, eu não tinha técnica para escrever esse romance. Essa era a minha questão. E eu vim estudando, mas mesmo assim eu sentia que eu não tinha técnica, e eu lia, eu estudava, eu destrinchava os romances que me interessavam. E isso levou um bom tempo para poder dizer, agora eu me atrevo a tentar o romance. E aí você tinha algumas referências de coisas que você acabou lendo que te deram esse impulso para então escrever esse romance. Sim, eu tinha, por exemplo, uma ideia de um romance que não era um romance tradicional. Então, por exemplo, quando eu li O Jogo da Amarelinha, né, do Cortázar, eu fiquei muito impressionada, que é um livro que hoje em dia eu nem gosto tanto assim, mas naquele momento foi um livro muito fundamental para mim, porque ele me mostrou que era possível escrever um outro tipo de romance, mais fragmentado, que não seguia uma estrutura toda certinha. Então ali eu pensei, é isso que eu quero escrever. E você acha que tem um trecho de um texto que a gente leu no último encontro da Virginia Woolf que fala que o romance é um gênero literário que combina muito com a vida das mulheres, principalmente nos séculos passados, porque ela cita ali a Emily Brontë, por exemplo, e ela fala que tem um intervalo que ela tinha um intervalo entre descascar a batata e escrever o romance de novo, né? Cuidar da família e escrever o romance de novo. Claro que muita coisa mudou, né? Hoje em dia não necessariamente isso tem que ser assim, mas você tem essa sensação também que o romance é uma coisa que você consegue diluir no tempo para a escrita acontecer? Não, eu acho que inclusive o romance ele exige uma atenção contínua. Por exemplo, eu sempre, quando eu escrevo um romance, eu sempre tive um cuidado de escrever o mais rápido possível uma primeira versão. Primeiro, para não perder a voz do personagem, para não perder um fio que se tece ali. Então eu acho que o romance, se ele for muito interrompido, a escrita, por muito tempo, as coisas ficam complicadas, pelo menos para mim. Então eu preciso, quando eu estou escrevendo um romance, eu preciso quase de uma imersão, pelo menos numa primeira versão do romance. Eu acho que o conto é mais fácil, que o conto, por exemplo, ele te exige
pequenas imersões. Então você pode ficar trabalhando naquele conto, é menos difícil, é menos provável que você perca o fio, como pode acontecer num romance. Devido ao jeito que as coisas aconteceram e agora o momento que a gente está, né, pensando no contemporâneo, você acha que a gente chegou em algum lugar, pelo menos, não em todos os lugares, né, mas nessa possibilidade da gente ter, de fato, um espaço, um ambiente, um tempo, nós, digamos, o gênero, né, mulher, para escrever um romance, ou você ainda acha que a gente está longe dessa realidade? Como que você vê isso? Eu acho que muita coisa mudou, né? Se eu comparo como era isso, inclusive quando eu comecei a escrever, eu acho que aí já tem grandes mudanças, né? Em como quem escreve, hoje em dia tem muito mais mulheres escrevendo, mulheres sendo lidas, né? A literatura escrita por mulheres é uma literatura que está nas livrarias, que está nos prêmios. Então, por outro lado, eu acho que é um início de um caminho, tem muita coisa aí para acontecer ainda mais quando você pensa assim, em mulheres negras, indígenas, periféricas, etc, etc. Então ali ainda há muito para acontecer. E aí você acha que num contexto, para quem não sabe, a Carola agora não vive no Brasil, né? Você está vivendo na Alemanha. Você acha que o contexto aqui e da Alemanha é diferente para esse tipo de, digamos, possibilidade? Lá você sente que você tem mais possibilidade do que aqui? Como escritora? De tempo, né? De possibilidade de se dedicar. Depende, né? Lá eu sou professora na universidade, então eu tenho o meu trabalho, né? Por outro lado, eu tenho uma segurança que me permite tirar um pouco de tempo para escrever. É diferente de, por exemplo, se você vive num lugar e você não tem trabalho, ou você tem um trabalho que te paga muito mal e você tem que fazer outros trabalhos e no final você não tem como... porque o tempo que você gasta escrevendo é um tempo que tem que ser pago. Né? Todo tempo tem que ser pago. Você tem que pagar as suas contas de qualquer forma. Então é de onde, ou quem paga, ou de onde se paga esse tempo que você usa, não só para ler, para escrever, mas também para ler, para formação, né? Porque uma escritora precisa também ter essa sua leitura. Sim. Eu acho que a gente podia ler um trecho, né, do livro da Carola, O Mundo Desdobrável. Eu selecionei um trecho que eu acho que diz bastante sobre esse livro, né? Depois queria te fazer umas perguntas sobre esse formato que você escolheu, mas justamente eu acho que esse trecho ele fala bem sobre esse formato, que está na página 75, que é um ensaio, né, chamado Estranhos Narradores. Ficus lyrata. Tudo começou quando eu comprei o Ficus lyrata, uma planta que na realidade é uma árvore, ou pode se transformar numa árvore de até 15 metros, se não podada a tempo. Claro que até que ela chegue a esse tamanho são necessários mais de 20 anos, mas nunca se sabe. Basta uma distração e pronto, temos um baobá dentro de casa. O tempo passa tão rápido. Confesso que comprei o Ficus lyrata sem ter a menor ideia de onde estava me metendo. Uma mistura de inocência e ignorância. Explico que o Ficus lyrata é uma planta linda, grande, folhas imensas em forma de violino, desses seres que prendem nosso olhar. E esse foi o problema. Eu passava grande parte do dia observando o Ficus lyrata enquanto trabalhava, tão lindo, poético até, porém, um pouco solitário. E logo me veio a ideia. E se eu comprasse mais algumas plantas, só algumas, só para compor, para fazer-lhes companhia? É importante esclarecer que até então eu era uma pessoa comum no que diz respeito a plantas. Algumas na varanda, outra na cozinha, uma ou outra orquídea, mas nada além disso. Nunca se sabe quando algo acontece, as transformações como elas se dão, e fica apenas a surpresa no dia em que chegamos em casa e nos deparamos com uma verdadeira selva. De onde surgiu isso? Pois foi assim, pouco a pouco, uma samambaia para o quarto, uns cactos para a cozinha, mais uma palmeira para aquele cantinho ao lado da estante e as pequenas suculentas sobre a mesa de trabalho, e assim por diante, até que um dia há claramente mais plantas do que qualquer coisa na casa. Permacultura. O Ficus lyrata me levou a um excesso de plantas que, por sua vez, me levou à permacultura, que, por sua vez, me levou aos aborígenes da Austrália.
mas me detenho aqui na permacultura, que em termos muito básicos é uma técnica de plantio que leva em conta todo o sistema planta, terra, vento, luz, animais e pensa o plantio como parte desse sistema, dando preferência às relações entre os vários seres. Compro alguns livros sobre o tema com o objetivo pouco realista de criar um plantio de permacultura na varanda de casa. Mas o que mais me chama a atenção são as possíveis relações entre a permacultura e a literatura. Termino minha pesquisa inicial convencida de que é perfeitamente possível escrever um manual de escrita criativa baseado nos princípios da permacultura, algo como a permaescrita. Me parece um bom termo. Faço algumas anotações. Permaescrita. A permaescrita é um conceito criado por mim e que aponta para novas formas de escrever literatura. Deixo claro que me movo entre a ironia e a mais absoluta seriedade. Entre as várias leituras, a mais apropriada para esse objetivo é o livro Revolutionnaire Permaculture, de Nora Peters, sem tradução, infelizmente. Ali, ela nos apresenta os 12 princípios básicos da permacultura, que com alguma imaginação podemos adaptar à literatura. São os seguintes: 1. Observe e interaja. 2. Junte e armazene energia. 3. Tenha como objetivo a colheita. 4. Use a autorregulação e aceite feedback. 5. Use e valorize energias renováveis e serviços. 6. Produza pouco lixo. 7. Crie primeiro o modelo e depois os detalhes. 8. Integre em vez de separar. 9. Encontre pequenas e lentas soluções. 10. Use e valorize a diversidade. 11. Use as fronteiras e valorize as margens. 12. Aproveite as mudanças e encare-as com criatividade. Tem um tom assim nesse texto que eu não sei se tem tanto em outros, mas que tem um bom humor assim, né? Não sei se você concorda sobre isso no seu próprio texto, mas tem um conteúdo super sério, né? Importante, digamos, mas com um tom de humor que deixa a coisa envolvente em algum lugar, que acho que vem um pouco dessa investigação meio cotidiana, assim, de como são as coisas pequenas, como que o pensamento um gruda no outro, sabe? O que vem depois e antes, que eu acho que é esse tom meio curioso que acaba virando de bom humor. Quando você estava escrevendo, você pensou, assim, que seria um livro com ensaios bem-humorados, ou você nem chegou a pensar nessa questão? Eu gostei dessa pergunta. É porque o que aconteceu é que esse livro eu escrevi na pandemia. E na pandemia eu estava muito angustiada, principalmente no início da pandemia. Então era uma angústia, a sensação do início de ai, vamos todos morrer até, ai meu Deus, o que será da humanidade, ai, socorro. E eu já vinha pensando sobre o fim do mundo, eu vinha escrevendo, na realidade, um romance sobre o fim do mundo. Eu tinha escrito, a minha aula, o meu seminário na universidade em Colônia, na Alemanha, aquele semestre, quando começou a pandemia, que a aula lá começa em abril, e a pandemia começou em março, era sobre o antropoceno e o fim do mundo. Então, assim, eu comecei a dar aula online, falando sobre esses temas e me sentindo que o mundo estava acabando naquele momento, enquanto eu falava profeticamente, tinha preparado aquelas aulas do fim do mundo. Então, eu vinha de uma angústia e, ao mesmo tempo, de uma sensação de que o mundo é tão bizarro, assim, tudo me parecia. Então, acho que havia uma coisa assim, que diante daquela angústia, diante daquela coisa trágica, diante de tudo que era muito sério e era muito trágico, o que me restava naquele momento era uma espécie de humor. Mas não era um humor assim, ha-ha-ha, né, tipo qualquer coisa, não era um humor besterol, mas era um humor assim, diante do trágico, talvez só nos reste um pouco o cômico, né? Então eu acho que era uma reação minha a toda a situação, e eu falo de temas super sérios e muitas vezes trágicos, mas acho que muitas vezes essas duas coisas se misturam, e diante dessa tragicidade da vida,
surge em alguns momentos aquela hora que você, enfim, não resta mais nada além de rir da tragédia. E você acha que tem algum grau nessa risada que é uma rir de si, assim? Também, um pouco? Com certeza. Para conseguir dar conta, assim, da subjetividade? Sim, eu acho que para você rir da situação, quando algo é muito sério, você tem que começar a rir de você. Porque se você está se levando só a sério, você não consegue. Porque aí vira um rir do outro. E isso não é disso que se trata. Tem a ver com rir da situação em que você mesma está, né? Então, para isso, o início é um olhar, dizer, bom, o que há de bizarro aqui nessa minha situação, e que de repente eu estava rodeado de plantas e ninguém mais conseguia, não conseguia mais andar no meu escritório. Então tinha uma coisa assim, como chegar a esse ponto, né? E que aconteceu com muita gente na pandemia, né? Você ficava em casa e não tinha mais o que fazer e ficava ali pensando, não, podia ter mais uma planta e mais uma planta. Você estava ali no meio de uma pequena floresta dentro de casa. E que tinha algo cômico, né? Porque dentro daquela coisa da urbe, dentro daquela coisa do vamos todos morrer e etc., tinha algo de engraçado. Tinha. Me chama a atenção uma coisa que, não sei se foi em algum lugar que eu aprendi ou por ouvir muito, mas que essa coisa do bom humor não é muito acreditada às mulheres, né? O bom humor, ele não é associado ao gênero, né? Tem uma coisa da mulher estar sempre muito conectada às emoções dramáticas, né? Como o que se espera de uma mulher é uma espécie sempre catártica, né? Então, acho que a gente até já conversou isso em outros momentos, assim, que você até citou a Clarice, né, no seu início ali, que a gente tem um compromisso com a Clarice, assim, né, como se a gente tenha que continuar o que ela trouxe, mas o que ela trouxe sempre muito focado nesse lugar da catarse, né, e não do bom humor, que tem também bom humor no texto dela, né. Então eu achei interessante até escolher esse trecho para um pouco perceber como não existe, assim, né? Essa associação por gênero não faz nenhum sentido, assim. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava ao mesmo tempo estudando umas questões cinematográficas e tal, e até na arte, que é muito forte isso, que é a colagem, que seria, no cinema seria a montagem, né? Na arte seria a colagem. Você acha que tem uma relação entre permaescrita, o que você chama de permaescrita e colagem, ou são coisas diferentes? Porque de um certo lugar, a colagem tem essa origem mais ocidental, né? E aqui o que você está trazendo é um novo jeito de pensar. Mas você acha que tem intersecções nesses dois pensamentos? Eu acho que pode ter ou não, depende como você pensa a colagem, né? Porque a colagem você pode trabalhar com ela de várias formas. Quando eu escrevi o livro, eu estava muito interessada num saber que se constrói numa espiral. Então eu vinha muito interessada em como a gente pode pensar algo, não a partir dessa coisa linear, porque é como a gente estuda no colégio, é como a gente em geral lê um livro, né, que é uma coisa sempre essa ideia de um tempo linear, que você parte de um ponto em que nada sei e vou sabendo cada vez mais até que me torno muito sábia, é meio isso, né? E como se isso que eu já vi alguma vez não se repete, porque parte do princípio que eu já sei, então no capítulo 2 ou na aula 2 eu vou seguir para uma outra coisa, não vou ficar voltando. E no livro que eu fiz foi como um pensamento em espiral, muito inspirada, enfim, em visões de tempo, de temporalidades fora dessas culturas ocidentalizadas, né? Então eu volto muitas vezes a um determinado tema, né, que você vê, mas a cada vez que eu volto é como num movimento espiral, eu volto, mas há um pequeno deslocamento que traz esse tema para um outro lugar. Então eu pensei mais do que eu acho que numa colagem, apesar que a colagem também é uma possibilidade para pensar isso, eu vinha pensando numa estrutura, num saber que se dá espiralado e não numa linha, né? E no seu processo de escrita, você sentiu que além da própria forma de linguagem que você estava produzindo,
O seu próprio processo de escrita, ele tem uma comunicação com isso? Ele é também espiralar ou não? Não necessariamente. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim, depende. Mas a forma de construir a narrativa era. Não foi sempre. Eu tenho livros que não são assim. Mas com o tempo foi ficando. Quer dizer, essa forma de pensar foi me interessando cada vez mais como uma outra forma de... Não sempre de adquirir conhecimento, uma outra forma de entendimento das coisas. Para chegar nesse livro, você já falou um pouco, né? Que você tinha esse romance, né? Que você estava escrevendo sobre o fim do mundo e aí começou a pensar nesses ensaios. E aí no prefácio você fala um pouco sobre isso. Você fala dessa perspectiva de que não necessariamente é um livro de ensaio, né? Como a gente conhece stricto sensu, né? Que acho que tem a ver com o que a gente acabou de ler, né? Da Perma escrita. No livro da Virginia Woolf, né? Também ela fala um pouco sobre esse dia em que as mulheres vão começar a escrever análise crítica, ensaios e tal. E aí você já acrescenta uma nova coisa nesse prefácio, né? Não é mais só um ensaio como os modelos que a Virginia ali seguia, mas um ensaio com novas perspectivas. Aí você falou um pouco já, né, do tempo não linear, mas queria saber se dentro dessa pesquisa você continuou, se você continua essa pesquisa, tem outras coisas aparecendo para você, e se você acha que ainda tem uma resistência, né, frente à crítica, aos leitores, desse tipo de pensamento, ou é uma coisa que está aos poucos sendo absorvida? Bom, pensando se eu estou continuando a pesquisa, na realidade o livro não é uma pesquisa que eu tenha na minha vida especial, é tudo que eu penso. Então, na realidade, tudo que está no livro, ele é muito grudado à minha forma de estar no mundo. Eu estou no mundo pensando sobre essas questões. Então, são questões que me interessam e que eu estou pensando elas diariamente, estou conversando sobre elas. Aí tem um livro, sabe? Não é uma coisa assim organizada, nem linear, nem estou... A única pesquisa que eu faço realmente, porque eu faço essa pesquisa na universidade, dou aula sobre isso, é arte e literatura indígena. Mas você vê no livro que tem mil e outras coisas que não tem a ver com isso. E não são parte de uma pesquisa específica que eu estou fazendo, mas porque para mim o pensar está muito ligado à vida, é um pensar sobre o mundo, é pensar sobre a arte, é pensar sobre a literatura. Então eu nunca achei que só escrever literatura para mim bastasse, eu queria pensar sobre aquilo que eu estava escrevendo. E mesmo quando eu escrevo um romance, para mim, o formato da narrativa, a estrutura daquele romance era tão importante quanto a história que eu estava contando. Não era para mim assim só, eu quero muito contar uma história. Eu quero muito contar uma história, mas eu também estou interessada em saber que máquina é essa que eu estou construindo, como é que ela funciona, que peças que eu coloquei aqui, né? Então eu acho que dali vem de um interesse meu que tem a ver com o meu olhar para o mundo. Né? Então, coisas que eu vi no cinema e coisas da vida toda. Tem coisas ali que eu estudei agora, mas tem coisas que eu li 20 anos atrás. Sim. E até sobre isso, quando você estava escrevendo, você tinha uma sensação que era quase como um livro acontecimento, nesse sentido de que você tinha que viver para escrever? Sim, ele não estava muito planejado. Vou fazer isso, depois isso. Eu sabia assim, as linhas temáticas que me interessavam, mas, por exemplo, quando eu escrevo sobre a literatura indígena, não está só a literatura indígena ali, né? Tem outras coisas, outros cineastas, outras coisas que eu vou fazendo conexões, porque a mim me interessa, e aí pensando a ideia da permaescrita, que o que seria ao contrário, né? Seria uma monocultura. Então agora eu vou falar só sobre literatura indígena, agora eu vou falar só sobre a autora X, vou falar só sobre a Clarice Lispector. Então o que eu fiz? É um pensamento que é um pouco assim como uma espécie de caleidoscópio. Né? Ele não tem uma linha. Eu quero falar sobre a cultura indígena, mas de repente eu estou falando de mil coisas. Então, assim, eu me lembro quando eu dava aula, dava oficina, você me conheceu na oficina, que eu começava a falar um negócio e de repente eu estava lá longe, em algum momento eu ia voltar. E às vezes eu falava, parece que eu estou falando de outra coisa, mas em algum momento eu vou voltar a esse pensamento anterior. Parece que eu me perdi lá atrás, mas que eu me perdi, tudo fará sentido em algum momento. Eu não tinha pensado o ensaio, né? Na realidade, aí, respondendo a sua outra pergunta,
eu acho que a gente não tem uma tradição no ensaio no Brasil como tem, por exemplo, no restante da América Latina, onde é muito comum escritores. Não estou falando do ensaio acadêmico, porque claro que temos uma tradição do ensaio acadêmico fortíssimo, né? Então, mas não é isso, mas eu estou dizendo assim, um ensaio feito por escritores, que é um outro ponto de vista, né? Que não é o ponto de vista do acadêmico. E muito menos uma tradição que uma mulher vai ousar, né? Dizer que eu vou pensar sobre vários assuntos, porque o que é a diferença desse livro para um ensaio no sentido mais tradicional? O sentido mais tradicional eu vou escrever um texto sobre o Quixote, eu vou fazer uma análise da Clarice Lispector, né? E eu não quis fazer isso, eu queria fazer um ensaio, assim, um pensar sobre muitos temas que eu vou trazendo. Então, nesse sentido, eu acho que é um lugar difícil para ser mulher e dizer assim, agora eu vou pensar, bancar isso, bancar, né? Esse pensamento, bancar essas ideias sobre literatura, arte, mundo, cinema. É engraçado, porque de uma certa maneira é como se você estivesse revivendo exatamente de um outro ponto de vista, com um outro fôlego, né? O que você viveu ali no começo da sua trajetória, assim, né? Que vou escrever um romance, putz, mas tem essa montanha aqui pra subir, né? Que eu acho que é um pouco escrever um livro inteiro de ensaios, né? Porque não é escrever é escrever todo um... Porque tem um começo, um meio e um fim espiralar, né? Mas tem uma estrutura aí conhecida e aceita, né? Então é interessante também pensar que você novamente esteve nessa posição, que eu acho que é uma posição que a gente se encontra, né? Muitas vezes, pelo gênero mesmo, né? A gente tem que ficar provando que a gente dá conta, né? Em um lugar. E tem que ficar, eu acho que eu sempre pensei muito assim, eu tenho que me preparar muito. Não posso simplesmente chegar e falar qualquer coisa. Então, a ideia do cuidado, da preparação, do estudo, não sei o que, etc., da leitura, para aí poder falar alguma coisa. Né? Então, são ideias que eu tenho já há muitos anos, mas eu demorei muito tempo de estudo, não só de estudo, mas também de vida, porque a vida está misturada com o estudo, com a literatura, para poder dizer, tá, agora eu posso dar corpo a todas essas coisas. Interessante. É engraçado, né? Porque como somos duas mulheres conversando, você vai falando e eu vou, tipo, me sentindo, nossa... tipo, sabe, eu tenho um espelho, né? É porque a gente sempre duvida da gente. Né? As mulheres tendem a duvidar de si mesmas. Então, acho também que tem que tomar muito cuidado para não permitir que isso seja algo... Porque, assim, eu sempre aponto para isso, assim, muito cuidado, porque eu acho que muitas vezes se usa como uma arma contra a mulher a sensibilidade dela. Porque é um livro muito sensível, é um livro não sei o que, como se a sensibilidade, esse lugar catártico, sabe, como se esse lugar da necessidade emocional fosse um lugar ruim, menor, como se isso fosse menor, fosse ruim, não é, sabe, não é mesmo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é sempre usado para diminuir uma mulher, porque isso é muito emotivo. Bom, a Clarice é uma autora muito emotiva, mas assim, sinceramente, é uma das grandes escritoras assim, de todos os lugares. Né? Então, a gente deveria se perguntar, quando alguém diz isso, ou quando a gente se pergunta isso, se isso seria uma questão se fosse um homem, com aquele mesmo texto. Porque quando um homem coloca aquele texto, o que se diz, que interessante como ele é sensível. Então, para isso, é um elogio da sensibilidade daquele homem. Ele é tão sensível, apesar de ser um homem, ele atinge esses lugares da emoção. Isso é um grande elogio. O mesmo texto vindo de uma mulher, mas isso daqui a gente já espera, né? Não só isso, aquele mesmo texto é visto como ele vai ser criticado, porque aquilo ela está usando isso como o divã do terapeuta, sei lá o quê, sabe? Então, assim, eu acho que, claro, eu sou a primeira a dizer, a técnica é importantíssima, o estudo, ninguém pode ser ingênuo e sair por aí escrevendo ingenuamente, mas também tem que ter muito cuidado com essas armadilhas do que se aponta no texto de uma mulher e como seria se esse mesmo texto fosse de um homem. Isso é uma realidade. A respeito dessas coisas que a gente acaba excluindo no processo, né? Porque você fala na perma escrita um pouco dessa jogar no lixo, né? O que a gente vai jogar fora. E eu acho que muitas vezes tem uma questão
crítica, autocrítica, né? Ah, não quero mostrar essa parte, não quero que se veja e tal. Como que é esse processo para você? Quando você decide que um certo trecho não vai entrar no texto? Bom, primeiro porque eu não tenho o menor problema em jogar coisas no lixo. Né? Por exemplo, eu costumo contar que quando eu escrevi o Armas, na primeira versão da Ana, eu não gostei, eu joguei 100 páginas fora. Não tenho o menor problema em jogar 100 páginas fora de um romance que já está adiantado. Porque eu acho que aí eu vou para a ideia da permaescrita, em que tudo é parte do processo. Então a gente vive numa sociedade em que a gente só enxerga aquilo que é o que a gente acha que deu certo. E a gente olha para a falha, para o erro, como algo que tem que ser descartado, mas o erro é parte do todo. Então, para mim, um livro, ele é o livro que está aqui, mas ele é todo o lixo que se jogou fora. Por quê? Porque sem esse lixo que eu joguei fora, não teria o livro. Isso vale para todo mundo. E você acha que essa parte descartada, a gente joga fora, depois elas voltam de outra maneira? Às vezes, sim, às vezes não. Depende de por que você jogou fora. Né? Às vezes você jogou fora porque você não encontrou, você queria muito dizer algo, mas você não encontrou a coragem de dizer, ou você não encontrou a forma de dizer, e aí vai voltar. Agora, às vezes você joga fora porque era algo que não interessava tanto. É interessante, eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que muitas vezes nas conversas ou quando a gente se encontra em lugares mais públicos, a gente fala muito das vitórias, né? Que é muito bom, né? Muito importante. Mas acho que também tem esse processo que quem escreve e vê de fora um livro pronto não entende que aquilo não é daquele jeito, né? Aquilo tem um processo atrás muito grande, assim. E que a gente tem dificuldade, enquanto sociedade, de falar sobre o lixo, né? A gente, tanto do jeito mais direto, né? Sobre o lixo mesmo, mas sobre as coisas que a gente produz, que a gente não quer mais, né? Você acredita que tem esse fora mesmo da gente, sabe? Essa noção de que... Por isso que eu perguntei se a gente volta, né? Porque eu tenho a impressão nos meus processos de escrita que eu nunca jogo fora, na verdade. Eu só realoco para outro lugar, né? Porque sempre é aproveitado de alguma maneira, né? Acho que às vezes a gente acha que recalcando ali vai dar conta. Assim. Mas, por exemplo, tem uma questão que eu acho sempre problemática, que quando a pessoa guarda aquele texto e ela não quer jogar fora, e aí ela vai pegar aquele texto e vai reciclar, vai grudar ele no outro e vai fazer um Frankenstein, assim, sabe? E eu vejo que isso é um texto, eu leio, quando eu dava oficina, eu lia, eu falei, eu sabia, isso é um texto Frankenstein. A pessoa tinha um capítulo de negócio, colou com outro, virou um negócio que não era uma colagem. Né? Isso é uma outra coisa, porque na colagem é uma intenção da colagem. Ali não. Era a ideia... Tentar aproveitar. E aí eu acho que é sempre uma armadilha imensa. Aí é melhor jogar fora aquilo, e aí isso que você está dizendo, a intenção não foi embora. Ela vai ser reorganizada na nossa cabeça, mas num outro texto. Sim. E aí eu acho muito importante se reorganizar, porque senão a gente vai estar apegada a esse formato que a gente já viu que para ali não funcionou e não vai funcionar grudando em outra coisa. Em geral, né? Nunca, não existe um nunca, mas em geral não dá muito certo. Legal. Tem um trecho desse texto que a gente leu que você fala meus ancestrais. Você usa esse meus. Eu achei interessante, eu acho que a gente nunca falou sobre isso de uma maneira mais direta, assim. Já falamos sobre a sua origem, eu sei que um pouco da sua origem, mas quando você fala meus ancestrais, o que você queria dizer? Eu não sei mais onde que eu falei meus ancestrais. Vamos lá. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua ideia de... ancestralidade, né? O que você quer dizer com ancestralidade? Eu quero dizer com ancestralidade. Eu acho que é um tema que permeia o que eu escrevo hoje em dia, né? Muito fortemente. Inclusive o livro novo que vai sair, O Manto da Noite, é sobre isso, entre outras coisas, sobre ancestralidade. E que para mim ela está sempre ligada a... Quando eu falo da minha ancestralidade, tem um nível pessoal, Carola, claro, mas para mim ela está ligada à história do continente, assim como a de todo mundo. Não é porque eu sou um acaso, todos
temos essa história, porque vivemos aqui e estamos, a não ser alguém que acabou de chegar da Europa, né? Mas em geral nós somos filhos de um processo de colonização. Então, a mim, o que me interessa na ancestralidade, para falar na literatura, é justamente essa história não contada. Né? Essa história que é, por exemplo, quando a gente fala de uma busca ou de dar voz a uma ancestral, né? Uma ancestral indígena, uma ancestral afro-brasileira, etc., ou enfim, escravizada, etc., etc. A gente está falando de algo que não entrou no livro de história, que não entrou na história da família, que não está nas fotos, né? Que são essas mulheres, em geral, são quase sempre mulheres, inexistentes, mas que a gente carrega no corpo. A gente carrega no corpo, às vezes, fisicamente, né? Mas às vezes a gente carrega no corpo de muitas outras formas, né? Mesmo que não pareça fisicamente. Então, para mim, o que interessa quando eu falo de ancestralidade é pensar a história do continente. Que história é essa? Que história é essa que nos forma enquanto país, mas também enquanto continente, que exclui né, os povos originários, exclui os povos afro-brasileiros, né? Então, assim, que história é essa que exclui? Quem são esses excluídos? Porque a gente carrega isso, então a gente não tem como fingir que não existe. A gente precisa reintegrar desde quando a gente fala em termos políticos, né? Reintegrar em termos de, digamos assim, de poder político, mais direitos, etc, etc, né? Mas a gente precisa reintegrar no que a gente considera do que é ser brasileiro. O que é ser brasileiro? O que é ser latino-americano? O que significa isso? Porque até então, há pouco tempo atrás, ser brasileiro era ser de origem europeia. E o resto se esquecia. E você acha que no seu processo dos livros que você escreveu, quando que isso começou a acontecer, essa preocupação? Começou no inventário das coisas ausentes, mas de uma forma ainda não muito clara na minha cabeça. Porque, para mim, o inventário das coisas ausentes, a coisa ausente do inventário é a mãe. E no inventário das coisas ausentes eu falo ali do pai, da questão política. É um livro, para mim, muito político, fala sobre a questão da ditadura, enfim. Mas há esse lugar ausente que aparece ali como há um silêncio. E que essa mãe ausente é que vai aparecer como uma genealogia de várias mulheres com armas sonolentas. Aí você enxerga um contínuo desse pro outro. Ah, interessante, muito legal. Você sente que do Armas para esse que você escreveu agora, que vai ser lançado em breve, né? Tem um contínuo também, não? Tem, porque o que eu fiz nesse agora é me aprofundar, é radicalizar essa busca. Que ela aparece, de alguma maneira, no Armas, e eu trouxe agora de uma forma talvez mais radical. Uma busca mais radical de que origem é essa. Né? Quem é, de onde viemos? É como se eu perguntasse assim, de onde vim, mas de onde viemos como, não sei, como população, como difícil falar em povo, né? Mas, enfim, que história é essa? Então, nesse livro novo, parte desse livro uma personagem que está atravessando a cordilheira, né? Numa travessia da cordilheira de norte a sul. E aí você sente que esse livro de ensaios no meio também teve uma participação? Com certeza. Por exemplo, o romance agora, o Manto da Noite, ele é quase uma versão ficcional do Mundo Desdobrável. Quer dizer, se você me perguntasse como colocar o Mundo Desdobrável na ficção, as ideias que eu lanço no Mundo Desdobrável, então o Manto da Noite é a resposta a essa pergunta. E você, de alguma maneira, então, você usou os princípios do que você chamou de perma-escrita no Manto da Noite? Sim. E como que foi isso? Foi legal perceber que era uma coisa que, de fato, estava acontecendo, que funcionava para você, que te deu um retorno concreto? Tanto que eu trabalho no Manto da Noite com vários gêneros. Trabalho com personagens, por exemplo, a Cordilheira é um personagem. Fala. Que é uma coisa que você propõe aqui, né? Que eu proponho no Manto da Noite.
tem outras Eu perspectivas. Um desdobrável, exatamente. Então tem uma série, então no fundo, Manto da Noite é tudo aquilo que eu estava pensando, que normalmente como eu nunca escrevi um livro de ensaios antes, se eu tivesse escrito antes do Armas, provavelmente seria possível ver o que eu já vinha pensando. Então, com esse livro, é o que eu já vinha pensando, ele foi mais ou menos na mesma época do romance, eu estava escrevendo romance também, então ali acho que dá para traçar uma espécie de genealogia das ideias. Sim. Interessante até pensar nisso como uma coisa que você fala no livro também, dessa nova perspectiva de autoria, né? Porque o quanto que, de uma certa maneira, tem aí vou tentar me explicar, né? O que eu tô falando é que no livro você fala sobre essa coisa que o autor e a pessoa, ela não tem um destaque, né, em algumas sociedades, né? Então, acho que você cita os Yanomami, né, e os aborígenes, não tenho certeza, acho que são esses dois. E para eles não tem esse papel específico de artista, né? E de alguma maneira talvez você esteja chegando nesse lugar também pessoalmente, né? Tipo, como que falar de uma coisa menos una, né? Menos egóica talvez, e criar um tipo de experiência mesmo, né? E não mais uma coisa separada, né? Que se separa do mundo. Sim, na forma de criar. E também, por exemplo, o livro não tem um personagem claro. Ele tem, mas não é um único ser. É como se o personagem fosse se transformando em outras coisas. Isso é interessante até de pensar como geralmente a gente tem essa ideia de que o autor tá projetado, né, no livro como uma pessoa, né? E no caso, como nesse seu livro não tem uma projeção de uma pessoa específica. Em alguns momentos tá. Em alguns momentos há um simulacro bem projetado meu, mas eu vou quebrando isso. Eu crio simulacros que depois eu desconstruo. Curiosa? Legal, Carola. Obrigada pela sua participação. Pessoal que tá aí, obrigada pela participação também. Você acaba de ouvir o primeiro episódio do podcast Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Nossa convidada dessa vez foi a Carola Saavedra. A produção, o roteiro e a edição foram feitos por mim, Camila Loreta. E a trilha sonora é do Marco Frankovitz. Espero você no próximo episódio, que teremos como convidada a autora Isabela Cristo. Falaremos sobre seu livro de contos, Uma Vida Nada Moderna. É interessante lembrar que, se você puder compartilhar esse podcast e avaliar no seu tocador, seja ele Spotify ou YouTube, para que a gente continue a crescer e ter um público mais abrangente. Muito obrigada. Um beijo.